candidato Lula esteve recentemente no podcast Flow, e a campanha dele pegou uma fala e fez esse vídeo aqui. No fim, eu tenho uns comentários a fazer que talvez te ajudem a enxergar a questão por outro ponto de vista. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Não adianta eu fazer média. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Ele falou isso? Que absurdo. De novo, eu fui o único voto contrário à PEC da empregada doméstica. Esse vídeo traz um fato incontestável. Você viu aí? O candidato Bolsonaro, quando deputado, votou contra a lei que dizia que as empregadas domésticas também deveriam ter os direitos trabalhistas todos. O candidato Lula, por sua vez, traz a sua opinião de que as elites brasileiras resistem a que os trabalhadores tenham direitos porque a gente tem um passado de escravidão. Aí, eu que fiquei estudando a história do Bolsonaro um tempão, quando recebi esse vídeo, juntei os pontos. Não era só ser contra a lei dos direitos das domésticas. Bolsonaro também falava mal da lei contra a escravidão. Não aquela lá da Princesa Isabel, em 1888, mas a lei votada 10 anos atrás. Sim, uma lei recente, porque até hoje existem os escravos modernos. Quando o Lula falou das domésticas e escravidão, ele estava fazendo uma referência às antigas mucamas, mulheres negras que os senhores mantinham escravas em suas casas, servindo a eles e sem nenhum direito. Mas nos tempos atuais, todo ano no Brasil, pelo menos umas 1000 pessoas são encontradas em uma situação que, mesmo sem estarem acorrentadas, ou estão vivendo uma rotina com trabalho forçado, muitas vezes em lugares sujos ou que fazem mal à saúde da pessoa, por muitas e muitas horas, em condições tão ruins que são consideradas pessoas em situação análoga à escravidão, assim que a lei chama. Existem casos de empregadas domésticas que passam por isso. Essa senhora trabalhou por 72 anos para uma família, sem direito a sair da casa, sem direito a descansar direito, sem ver seus parentes. Horror. Mas a maioria dos casos está nas fazendas. Pois bem, na hora de votar uma lei para pegar pesado com quem fizesse isso, desapropriar as fazendas que se valem desses escravos modernos, a maioria dos deputados estava a favor, a Justiça do Trabalho estava a favor, tinha muita gente unida contra a escravidão. E o papo do Bolsonaro era qual? Era fake que o objetivo do governo PT era juntar a lei que dava direitos trabalhistas para domésticas, aquela que a gente falou antes, que ele votou contra, com a lei que atacava a escravidão moderna. E aí sair denunciando todo mundo que tivesse uma empregada, como se guardasse uma escrava em sua casa, para tomar a casa das pessoas e criar o comunismo. Sempre o tal do comunismo, sempre embaralhando as coisas, sempre metendo medo, seu Jair. Olha ele, documento oficial, Câmara dos Deputados, em 12 de 12 de 2012. Senhor presidente, eu quero manifestar minha preocupação com 2 PECs recentemente aprovadas aqui. É a PEC do trabalho escravo e a PEC da empregada doméstica. Se nós puxarmos, então, a PEC do trabalho escravo, né, associar a PEC da empregada doméstica, esse trabalhador poderá ter a sua propriedade expropriada. Está bem claro isso aí, é o fim da propriedade privada. Claro que não aconteceu nada disso, nem antes nem depois, você nunca ouviu falar de coisas assim. Mas a linha dele, até hoje, na campanha, é essa. Falar de um comunismo que está sempre para ser implantado pelo PT, para aprisionar as pessoas, mas que nunca chega, fica no ar como uma ameaça, e que ele, Bolsonaro, é o candidato que representa a liberdade. Mas como é possível alguém falar tanto em liberdade falando contra o enfrentamento duro à escravidão? Alguma coisa está muito errada. Nada é mais o contrário de liberdade do que escravidão. Na urna, você ainda pode exercer a sua liberdade. Valoriza. Dia 30, pega um tempo e vai votar. Eu sou Rodrigo Cassis, pesquisador, escritor e responsável por esse projeto. Eu passei os últimos 2 anos pesquisando os absurdos de Bolsonaro antes que ele chegasse à presidência. Agora eu estou deixando essa pesquisa registrada em 5 livros que quero disponibilizar gratuitamente para a nossa população. Nas nossas redes você encontra um link onde você pode não só baixar o primeiro livro gratuitamente, como também colaborar com o nosso projeto para que os nossos livros sejam publicados e fiquem de acesso livre. Vai lá e confere.